Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da disciplina de Ciências da Rede de Educação do Paulista. E agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Professor, qual o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é, basicamente, fontes de energia. Professor, e o que temos para hoje nesta aula sobre fontes de energia? Nós temos, basicamente, a princípio, uma contextualização. Posteriormente, estarei trazendo para vocês uma classificação. Em seguida, estarei citando as principais fontes de energia e, por fim, trarei para vocês um pequeno desafio. Muito bem, a priori é importante citar para vocês que as nossas vidas, elas são movidas por energia. E a energia, ela é fundamental para o desenvolvimento tanto da sociedade quanto para o desenvolvimento econômico. Muito bem. Além disso, é importante também enfatizar que a energia ela faz necessária em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Ou seja, a energia está presente aí nas nossas residências, trazendo a iluminação também das ruas, das cidades, assim como energia é importante para mover aí os diversos tipos de veículos. Além disso, a energia também é utilizada aí nas indústrias e nas mais variadas, ou seja, nas mais diversas atividades que existem. Muito bem, professor, e o que é energia? Energia pode apresentar diversos conceitos, né? Na química apresenta um conceito, na biologia outro conceito, mas de uma forma geral, professor, o que é que o senhor pode falar para nós? A energia nada mais é do que tudo aquilo que pode modificar a matéria. Professor, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. De uma forma mais ampla, nós podemos entender que energia nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho. Muito bem, professor, e quais são as principais fontes de energia? São várias, mas é importante enfatizar para vocês que nós temos dois tipos de energia: energia renovável e energia não renovável. Professor, o que vem a ser fontes de energia renovável? Pela própria nomenclatura, são aquelas energias, aquelas fontes que se renovam em um curto espaço de tempo, nós chamamos de tempo biológico. Por exemplo, elas também são inesgotáveis, né? Elas são infinitas, têm essa capacidade de se regenerar em um curto espaço de tempo. Professor, cita para nós alguns exemplos de fontes de energia renováveis, ou seja, que se renovam em um curto espaço de tempo. Eu cito sim para vocês as seguintes fontes de energia. Nós temos aí, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, energia hídrica, a energia geotérmica e também nós temos aí a biomassa. Professor, entendi. Fonte de energia renovável é aquela que se renova em um tempo chamado biológico, em um curto espaço de tempo. Ela é inesgotável. Muito bem. Professor, e com relação às energias, as fontes de energias não renováveis? Elas não são infinitas, né? Elas são finitas, elas se esgotam com facilidade e não têm essa capacidade da natureza regenerar em um curto espaço de tempo, né? Demora aí milhões de anos para que esse recurso, para que essas fontes sejam regeneradas. Por isso chamamos de tempo geológico, demora bastante tempo. Por isso também dizemos que essas fontes são não renováveis. Professor, pode citar para nós algum exemplo de fonte de energia não renovável? Posso. Por exemplo, nós temos aí o petróleo, assim como o carvão mineral, nós temos também aí o gás natural, o xisto, a energia nuclear, dentre outros. Então, fonte de energia renovável é aquela que se renova em um curto espaço de tempo, em um tempo biológico. Fonte de energia não renovável é aquela que se esgota, é aquela que é finita, tá certo? É chamado tempo geológico, leva milhões de anos para se regenerar. Muito bem, professor, uma vez vistas essas classificações em fontes de energia renováveis e fontes de energia não renovável, o que eu preciso saber? Vamos conhecer com mais detalhe e clareza sobre cada uma delas? Então preste bem atenção. O petróleo, fonte de energia não renovável, ele é obtido aí pela decomposição de restos de animais e vegetais, né? Professor, para que serve aí o petróleo? O petróleo ele tem diversos usos, como por exemplo aí nos combustíveis, transporte e distribuição, utilizado muito pelas indústrias em geral. Professor, qual é a principal desvantagem do uso dessa fonte de energia? A principal desvantagem é que a queima desse produto, dessa fonte de energia, ela é poluente, ela polui aí a atmosfera. Muito bem. Professor, e com relação ao gás natural? O gás natural consiste também em outra fonte de energia não renovável, tá certo? E que ocorre também naturalmente aí na natureza, porém apresenta aí algumas características positiva e negativa. Professor, cita aí uma característica positiva do gás natural. Cito, ele emite aí pouco poluente. Agora, como característica negativa ou como ponto negativo ou desvantagem do uso dessa fonte de energia chamada aí
não renovável é o alto custo de obtenção. Professor, muito bem. Então, nós já estamos vendo aí o petróleo e o gás natural como fontes de energia não renováveis. Beleza. Agora, pode citar outra? Posso. Vamos falar do carvão mineral. O carvão mineral, pessoal, ele é obtido por meio de transformações químicas e que apresenta também pontos positivos e pontos negativos. Professor, qual o ponto positivo dessa fonte de energia chamada carvão mineral? É a sua facilidade de transporte, é uma das características. Apresenta mais? Apresenta, mas a principal característica vantajosa do uso desse gás natural, desse carvão mineral, é justamente essa questão do transporte que é facilitado. Professor, e qual é a desvantagem? Para a sua obtenção, para a sua produção, tem essa questão aí que ele pode contribuir para esse problema ambiental chamado aí chuva ácida. Beleza, professor? E nós temos também como energia não renovável, fonte de energia não renovável aí, a energia nuclear. A energia nuclear é obtida principalmente pela quebra aí do urânio, né? É utilizada aí para se produzir energia elétrica. Assim como, além de produzir energia elétrica, produz aí também armas, chamadas aí armas atômicas, tá certo? Professor, qual é a principal vantagem? Ela não emite poluentes. Professor, e qual é a desvantagem? A principal desvantagem, eu posso citar para vocês, que é a necessidade de alta tecnologia para a sua obtenção. Muito bem, professor. E com relação às fontes de energia renováveis, nós temos a energia solar, que é a energia oriunda do sol, né? É uma fonte aí que nós chamamos inesgotáveis, tá certo? É uma energia limpa. E daí o que acontece? Professor, qual é a vantagem? A principal vantagem da energia, da fonte de energia solar? A principal vantagem é que ela oferece aí, basicamente, menos riscos ao meio ambiente e às pessoas que se beneficiam dessa fonte de energia. Professor, qual é a principal desvantagem? É que requer recursos tecnológicos para sua obtenção. Muito bem, professor. E com relação à energia hidráulica, essa é a que mais predomina no Brasil, é a energia que é gerada pela força da água, tá certo? É uma energia, fonte de energia barata, segura, né? E daí, qual é o principal ponto positivo? Que traz poucos impactos na biodiversidade, porém, como pontos negativos, pode causar aí um certo dano ambiental e social. Muito bem, professor. E com relação à energia eólica, o que nós precisamos saber? É energia gerada por meio da força do vento, né? É energia de baixo custo, renovável, tá certo? Apresenta aí como principal vantagem, basicamente, não agride muito o meio ambiente. Professor, qual é a principal desvantagem dessa fonte de energia renovável chamada energia eólica? É justamente também essa grande necessidade de uso da tecnologia. Muito bem, professor. E nós temos também como fonte de energia renovável aí os biocombustíveis, como por exemplo biodiesel, biogás, né? Que é obtido aí por meio tanto da que nós chamamos da combustão, da fermentação aí da matéria orgânica. Professor, qual é a desvantagem? É que para se produzir esses biocombustíveis é necessário aí fazer o desmatamento e além disso há um aumento do uso da água para se produzir esses vegetais que serão utilizados para a obtenção aí do biodiesel. Professor, e a energia geotérmica é a energia gerada pelo calor da terra, tá certo? Professor, qual é a principal vantagem da energia geotérmica? A principal vantagem é que não agride tanto o meio ambiente, porém pode causar aí uma certa contaminação dos lagos, por exemplo. Ok, professor. Nós temos diversas fontes renováveis no Brasil, porém a principal dela é a energia hidráulica, que predomina aí com 64%. Beleza, professor. Qual é o desafio, professor, que o senhor traz para nós atinente a esta aula? O desafio é você analisar a sua conta de energia em casa, tá certo? Observando as seguintes perguntas para trazer a resposta. Ok. Professor, quais são as perguntas? Qual é o nome da empresa que fornece energia para a sua residência? Qual é a sigla dessa empresa? Além disso, é importante que você escreva o nome e o endereço, né, do consumidor da conta da sua casa. Outra pergunta é, qual é a data de vencimento, além de qual o valor a pagar, assim como qual foi o consumo em quilowatts, tá certo? No mais, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e deixar a citação de Albert Einstein, que diz o seguinte: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, do que a eletricidade e do que a energia atômica. Essa força é a vontade. Valeu, pessoal, por hoje é só.